Hi there, guys. How are you? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Inglês com Rivaldo. E nós temos um desafio hoje, né? Que é exatamente a gente conseguir resolver essa questão aqui envolvendo o apóstrofo S. Nós temos duas frases aí, né? Let's take e let's promote. E a questão quer saber exatamente qual é a alternativa correta para você marcar do apóstrofo S, né? Então aqui, the apóstrofo S in bold refers to, o apóstrofo S em negrito refere-se a, certo? Então vamos lá, a frase diz assim, ó, Unfortunately, obesity statistics in both children and adults is in a high rate all over the world. So, let's take actions to prevent this. Let's promote exercise and a better meal not only at school, but also at home. Antes da gente partir exatamente para cada quesito, vamos só esclarecer um ponto, que esse verbo aqui, que é o verbo to let, ele isoladamente ele significa deixar ou permitir. E aqui ele está no imperativo porque ele está no início de frase. Eu percebo que após a vírgula, está iniciando aqui uma frase, aqui após o ponto final, também iniciando uma outra frase. Portanto, ele está no imperativo. Quando isso acontece, ele está iniciando uma frase e com o apóstrofo S, o significado dele passa a ser vamos, ok? Então, vamos considerar essa primeira alternativa, que é o verbo to have, aqui. E vocês sabem, né, nós já estudamos o verbo to have no presente, que a conjugação dele é igual para todas as pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular, he, she, it, has, e que a sua forma contracta é exatamente o que está aqui no texto, o apóstrofo S. Mas vocês percebam que para nós conjugarmos o verbo to have na terceira pessoa do singular, eu tenho que ter o sujeito da terceira pessoa do singular. He, she ou it. Não importa se é o pronome pessoal ou o nome próprio, mas eu tenho que ter o sujeito. E aqui eu não tenho, ó. Aqui eu estou iniciando uma frase, tanto aqui quanto aqui. Então, por esse motivo, a alternativa A ela não está correta. Esse é um dos motivos. Quando a gente fizer a tradução, vocês vão ver que, obviamente, por conta da tradução também não poderia ser o verbo to have, tá certo? Então, vamos conjugar agora a alternativa B. Todo mundo conhece que o is aqui é o verbo to be, e é o verbo to be conjugado na terceira pessoa do singular. Assim como foi o verbo to have, olha que coincidência, nós temos também a mesma contração, apóstrofo S. Então, eu tenho um sujeito, he, she ou it, e um apóstrofo S, ele pode significar tanto o verbo to have, conjugado na terceira pessoa has, ou o verbo to be, conjugado na terceira pessoa is. O que vai determinar quem é quem vai ser o significado da oração, tá certo? Pelos mesmos motivos que não podia ser a alternativa A, ou seja, está faltando o sujeito para eu conjugar aqui, porque nós não temos, então também não pode ser o verbo to be, a alternativa B. Então vamos para a alternativa C, que é o caso genitivo. Se você não lembra bem o que é o genitive case, é o caso de posse. Ele vai utilizar o apóstrofo S. E esse apóstrofo S aqui, ó, que significa aqui posse, do, ou do, aliás, da ou de. Então, eu tenho o Rivaldo's English Channel, o canal de inglês do Rivaldo. Percebo que há uma estrutura para esse caso genitivo acontecer. Eu tenho um sujeito, que é um substantivo, que é o possuidor, e no final eu tenho uma coisa possuída, que também é um substantivo. E entre este substantivo possuidor e esta coisa possuída, e esse substantivo coisa possuída, eu tenho o apóstrofo S. A regra diz que o apóstrofo S, o caso genitivo, ela deve vir entre dois substantivos, possuidor e coisa possuída. No entanto, quando a coisa possuída é notória, ela é de conhecimento público, ela pode ser dispensada e pode se escrever apenas assim, ó, McDonald's. Somente o possuidor e o apóstrofo S. Ou na expressão grandmas, também somente o possuidor e o apóstrofo S. Por que não é preciso? Porque todo mundo sabe que o McDonald's, ele não é uma oficina mecânica. Ele é uma coffee shop.
Então não precisa eu dizer McDonald's Coffee Shop. Da mesma forma, quando eu falo da vovó, que grandma significa vovó, todo mundo sabe que a gente está se referindo à casa da vovó. Então não há necessidade de dizer grandma's house. Basta dizer grandma's, basta dizer McDonald's. Mas no caso de Rivaldos, eu tenho que dizer, porque eu não sei se estou me referindo ao que do Rivaldo. Pode ser Rivaldo's car, pode ser Rivaldo's house, whatever. Eu tenho que colocar, eu tenho que explicar, ok? Então aqui, o que é que acontece? Eu tenho um verbo, portanto eu não tenho um substantivo, e depois do apóstrofo S eu tenho um outro verbo. Esse aqui é o verbo to take, tomar. Eu não tenho um substantivo, então esse apóstrofo S está entre dois verbos. Então fugiu a regra do genitive case, não pode ser caso genitivo aqui. Da mesma forma, analisando esse aqui, eu tenho let, verbo, e eu tenho promote, que é o verbo to promote, promover. Então esse apóstrofo S igualmente a esse está entre dois verbos, portanto não pode ser do caso genitivo, a alternativa C está errada. Então nos restou a alternativa D de dado. Todos devem se lembrar, né? Nossas primeiras aulas foi sobre os pronomes pessoais, tanto do sujeito, como está aqui nessa primeira coluna aqui, quanto os pronomes pessoais do objeto nessa segunda coluna. Olha aqui, ó, was, ele é um pronome pessoal do objeto, refere-se ao sujeito we, que é nós. E aqui, ó, quando nós colocamos o let no início, se eu pegar essa frase e traduzir para so, let's take actions to prevent this. Então, vamos tomar ou tomemos ações para prevenir isto. Então, se eu digo vamos tomar ou se eu digo tomemos, quem é o sujeito? Nós. Mesma forma, se eu digo let's promote exercise and a better meal, vamos promover ou promovamos exercícios e uma melhor refeição. Quem é o sujeito? Também nós. Então, dizer let's take é a mesma coisa de dizer let us take ou let us take. Inclusive, se você estiver fazendo uma prova de proficiência em inglês e for um ensaio, ou seja, uma redação, e precisar escrever let's take ou qualquer coisa, no caso genitivo aqui com o verbo let, no caso genitivo não, perdão, com o caso, no let com o apóstrofo S, coloca o pronome pessoal por escrito, tá certo? Por extenso. Em vez de dizer let's promote, escreve lá let us promote, que é a forma correta de se escrever. No linguajar, no dia a dia, não. É para isso que serve o apóstrofo S, para encurtar. Então, fala let's take, let's promote, está correto da mesma forma, portanto, a resposta correta, que é the apóstrofo S in bold refers to, o apóstrofo S em negrito refere-se a pronome pessoal do objeto, as alternativa correta de dado. Acredito que você tenha acertado, né? Mas com certeza alguns de vocês estão curiosos com relação à tradução. Então vamos lá. Unfortunately, obesity statistics in both children and adults is in high rate all over the world. Infelizmente, estatísticas sobre obesidade, tanto em crianças quanto em adultos, estão em alta taxa no mundo inteiro. So, let's take actions to prevent this. Então, tomemos ações para prevenir isto. Ou vamos tomar ações para prevenir isso, tanto faz. Let's promote exercise and a better meal, not only at school, but also at home. Promovamos ou vamos promover exercícios e uma melhor refeição, não apenas na escola, mas também em casa. Ok? Gostou então da dica? Considera então, se você não for inscrito no nosso canal, se inscrever, apoia, dando sua curtida e compartilhando, tá certo? E uma outra coisa, se você deseja, não sei se você sabe, eu tenho um livro de gramática. Esse livro de gramática chama-se Your English Grammar, tudo que a gramática tradicional não ensinou. Ele já está disponível lá para você dar o download e estudar. Toda ela contém 30 capítulos, cada capítulo, todas as explicações na língua portuguesa. Depois de cada capítulo, você vai encontrar vários exercícios de fixação sobre o assunto daquele capítulo para você pôr em prática e treinar aquilo que aprendeu. No final do livro, você vai ter a lista de todos os verbos irregulares, que vai te poupar tempo em você estar procurando em dicionário. E no final,
tem 90 questões de vestibular sobre todo o conteúdo do livro e gabarito. Assim como também tem o gabarito de cada exercício de fixação de cada capítulo, tá certo? Você pode baixar tanto do seu computador, quanto do seu celular, quanto para o seu tablet, independentemente do sistema operacional ser da Apple. E atenção, né? A pronúncia correta é Apple. Eu vejo muita gente boa falar Apple. Essa pronúncia não existe, tá certo? Não é a questão de ser pronúncia britânico-americana, não. A pronúncia é Apple. Ou o sistema Microsoft, o Windows, né? Tanto faz. Você pode baixar para ambos os sistemas operacionais. É só você acessar o site da Amazon.com ou da Amazon.com.br e lá naquela abazinha lá em cima de pesquisa você digita meu nome, ó, Rivaldo Coelho, e quando você clicar já vai abrir essa página aqui. Aqui, ó, Rivaldo Coelho. E bem em cima lá que você vai encontrar vai ter assim, ó, olha aqui dentro, ou look inside. Se você der uma clicada, você vai ter acesso gratuito aos 2 primeiros capítulos inteiros e a metade, mais ou menos, do 3º capítulo, inclusive com os exercícios. Aí você já pode dar uma olhadinha para ver como é a abordagem de como eu explico cada capítulo, tá certo? Então, apoie o nosso canal, baixa o teu livro para você estudar e realmente ter uma fonte de pesquisa para o teu estudo da língua inglesa, tá bom? Qualquer dúvida, pode pôr aí no comentário, tá certo? Grande abraço, see you next class, bye bye.